Deus quer ouvir você através dessa oração. Você já parou para pensar que muitas vezes o que falta não é Deus falar, mas nós termos coragem de abrir o coração e simplesmente conversar com Ele? Em meio a tantas vozes que tentam nos convencer de que somos fracos, de que estamos sozinhos, de que não temos mais saída, há uma voz suave e poderosa que insiste em nos chamar para perto. Essa voz não grita. Ela sussurra no íntimo, nos momentos de silêncio, nos momentos em que o mundo parece ter virado as costas. Talvez você esteja sentindo um peso que ninguém mais vê, um cansaço que você aprendeu a esconder com sorrisos forçados e palavras automáticas. Mas Deus, Ele vê, Ele sabe, Ele conhece cada lágrima que não escorreu, cada oração que ficou presa na garganta, cada dor que você tentou engolir para não preocupar ninguém. E mesmo assim, mesmo diante do seu silêncio, Ele continua esperando. Não para te cobrar, não para te julgar, mas simplesmente para ouvir você. Porque para Ele, sua voz importa, sua história importa. Mesmo que esteja em pedaços, mesmo que você ache que não sabe orar, mesmo que só consiga dizer, me ajuda, Senhor, Ele está ouvindo. E hoje, nesse exato momento, tudo o que Ele quer é que você fale com Ele, sem medo, sem disfarces, sem fórmulas decoradas. Só você e Ele. E enquanto você se entrega a esse momento, deixando que seu coração fale com Deus do jeito que Ele consegue, quero te lembrar de algo muito importante. Se essa oração está tocando sua alma, se ela está acalmando esse turbilhão dentro de você, então não guarda só para você. Se inscreve aqui no canal, porque cada oração que a gente compartilha é uma nova ponte entre o céu e a terra, uma nova oportunidade de alguém ouvir exatamente o que precisava naquele instante. Deixa o seu like também. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem está gritando por socorro em silêncio, quem está no fundo do poço esperando um sinal, quem precisa, como você, sentir que não está sozinho. Talvez você esteja ouvindo essa oração com os olhos marejados, tentando entender por que tanta coisa tem dado errado, por que parece que as portas se fecharam todas de uma vez, por que as pessoas em quem você confiava se afastaram. E porque, mesmo orando, esperando, acreditando, ainda dói. E dói fundo. Mas mesmo nesse cenário de incertezas, Deus está presente. Ele não se ausentou. Ele não esqueceu de você. Às vezes, o silêncio dele é justamente a preparação para algo que vai além do que você esperava. Às vezes, o que você chama de atraso é proteção. E o que você acha que perdeu, na verdade, era o que Deus estava tirando para abrir espaço ao que Ele quer restaurar. Tem momentos em que a alma parece gritar por dentro e ninguém escuta. Você continua vivendo, trabalhando, sorrindo, mas por dentro sente como se algo estivesse quebrado. E por mais que tente se levantar, algo invisível te puxa de volta para um lugar escuro, onde os pensamentos te afogam e o medo se torna constante. Nessas horas, a oração se torna mais do que palavras. Ela vira um respiro de esperança. É nesse instante que Deus, com sua presença silenciosa, se aproxima e começa a tocar o que ninguém mais pode alcançar. Ele entra nos lugares escondidos, nas dores enterradas, nas lembranças que ainda sangram. E com amor, Ele começa a reconstruir o que parecia perdido. E quando você menos espera, ali, no meio do cansaço, no meio das lágrimas que você já nem consegue segurar, Deus começa a responder. Não com trovões, não com promessas vazias, mas com paz. Uma paz que não faz sentido nenhum diante das circunstâncias, mas que acalma o coração de um jeito que só Ele consegue. Essa paz entra devagar, limpa a mente, alivia o peito, traz fôlego para continuar.
E mesmo sem você perceber, algo dentro começa a mudar. O desespero vai perdendo força, a ansiedade começa a recuar e uma fé tímida, mas real, começa a florescer no meio do caos. Uma fé que diz: eu ainda não vejo, mas eu sei que Deus está aqui. E é nesse lugar secreto, onde só você e Deus sabem o que realmente se passa, que as maiores curas começam a acontecer. Não são curas barulhentas, nem sempre imediatas, mas profundas, transformadoras, silenciosas. É quando você se permite chorar diante de Deus sem pressa, quando você para de tentar parecer forte, quando deixa que Ele veja exatamente como está seu coração, sem máscaras, sem frases prontas. É nesse encontro real, nu e sincero, que o Espírito Santo começa a agir, tocando áreas que você já tinha enterrado, curando feridas que você achava que teria que carregar para sempre, refazendo caminhos que pareciam definitivamente perdidos, restaurando você por dentro. E quando Deus começa a restaurar por dentro, algo também muda por fora. As coisas não se resolvem de uma hora para outra, mas a forma como você enxerga tudo começa a se transformar. Aquilo que antes era motivo de desespero, agora se torna motivo de oração. O que antes te paralisava, agora te leva para mais perto de Deus. As respostas ainda podem demorar, mas a sua fé começa a caminhar mesmo sem elas. Você já não depende mais de sinais para acreditar, porque o que te sustenta agora não é o que você vê, é o que você sente dentro de si. A certeza de que Deus está no controle, mesmo no silêncio, mesmo no escuro. E quando você entende que Deus está no controle, algo se acende dentro de você. Não é um alívio qualquer, é uma chama que reacende a esperança. Mesmo quando tudo ainda parece confuso, você começa a perceber que aquela oração sussurrada no meio da madrugada não foi em vão, que aquele pedido feito entre lágrimas não foi ignorado, que mesmo quando tudo parecia estar desmoronando, o céu estava trabalhando em silêncio, alinhando o que os olhos ainda não podiam ver. E esse entendimento muda sua postura, muda sua forma de andar. Porque agora você caminha com propósito, mesmo sem mapa, você segue, mesmo sem todas as respostas. Porque sabe que Deus ouve cada palavra que sai do seu coração. E quando você começa a falar com Deus com essa liberdade, sem medo, sem roteiro, sem tentar impressionar, algo sobrenatural acontece. É como se o céu se inclinasse só para ouvir você. Não importa se as palavras saem entrecortadas, se o choro interrompe a frase, se às vezes tudo o que você consegue dizer é "me ajuda, Senhor". Ele entende cada detalhe, cada pausa, cada gemido da alma. Porque Deus não está esperando discursos bonitos. Ele quer verdade. Ele quer o som da sua voz, mesmo trêmula. Ele quer esse coração sincero, mesmo machucado. Porque é no encontro entre sua vulnerabilidade e o amor incondicional dele que os milagres começam a ser desenhados. Mesmo sem pressa, mesmo em silêncio. E mesmo quando a dúvida tenta te assaltar, quando o medo tenta calar sua voz, lembra que Deus está sempre ali, pronto para ouvir. Ele não se cansa, não se afasta, não se distrai com outras coisas. Cada palavra sua, cada suspiro, cada pensamento, Ele acolhe com um amor que ultrapassa tudo o que a gente pode entender. Não importa o quão fraco você se sinta, nem o quão quebrado pareça estar. Deus quer ouvir você. Quer que você fale sem reservas, sem medo de ser julgado. Porque no momento em que você começa a falar, Ele começa a agir, sem pressa, sem barulho, mas com a certeza de que está cuidando de tudo, mesmo quando você ainda não pode ver. E assim, ao terminar essa conversa íntima com Deus, permita que seu coração reflita sobre tudo o que foi vivido aqui. A vida muitas vezes nos leva por caminhos difíceis, cheios de dúvidas e medos, mas a certeza que podemos carregar é que Deus está sempre pronto para nos ouvir, para nos acolher e nos guiar.
É nessa entrega sincera que encontramos força, mesmo quando parece que não há mais saída. A oração não é só palavra, é encontro, é caminho, é transformação. Que você possa seguir levando essa conexão viva, sabendo que nunca estará sozinho, pois o próprio Deus caminha contigo em cada passo. Agora, vamos juntos renovar nossa fé e esperança na oração que Jesus nos ensinou. A oração que une o céu e a terra, o Espírito e a palavra, a alma e o divino. Com o coração aberto, repita comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.